Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade então aqui na leitura do livro de Mateus. Nós paramos no raciocínio sobre parábolas que o Cristo estava fazendo sobre o reino dos céus e vamos continuar aqui, tá certo? Capítulo 18, verso 1 em diante. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Detalhe aqui, o menino não tem ódio no coração por si só. Às vezes nós vemos crianças com alguma atitude de reflexo e a gente pode até falar, nossa, como essa criança é. Não, é só um reflexo. Não tem maldade. Então o Cristo está dizendo o seguinte, temos que ter o quê? O amor de uma criança, devemos amar. O Cristo continua com os seus ensinamentos sobre reino do céu, ame. Não é frequente o templo, frequente a sinagoga, frequente a tua denominação, guarde sábado, não é nada disso que ele está falando, você está percebendo, né? Vamos lá, vamos continuar. Verso 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, ou seja, que não amar, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou os pés serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor é te entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estás nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim, também não é vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que um desses pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Sabe o que significa isso? Repreender somente entre vocês dois? Significa para você respeitar a pessoa, não escandalizar a pessoa. Significa amar, tá certo? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai repreendê-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não a escutar, diz-o à igreja. Vamos parar um minutinho aqui. Que igreja é essa aqui que Cristo está falando? Se era para ir para a igreja, uma denominação, ele diria o seguinte: leva-o aonde? Ao templo. Ele não disse isso, ele disse igreja. Porque igreja, meu querido, não é o que te venderam ali, o que o teu líder religioso falou. Igrejas são pessoas. Então o Cristo está dizendo o seguinte: e se não te escutar, já não são mais 2 ou 3 testemunhas. Leve-o a toda a comunidade. E se também não escutar a comunidade, considera-o como um gentil e publicano, fora do meio de vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não está falando de igreja, denominação, não está falando de templo, não está falando de sinagoga, não está falando de um local físico, não é isso que ele está falando. Tá certo? Veja, onde estiver 2 ou 3
Pessoas fazendo o quê? Qual foi a advertência? Se um irmão teu tiver algum problema, vai lá e reconcilia-te com ele. Não é isso que ele disse? Então, onde tiver 2 ou 3 na intenção de se reconciliar, de se apaziguar, de se amarem, ali está o Cristo no meio deles. É disso que o Cristo está falando. Não está falando 2 ou 3 dentro de templo. Tá certo? Vamos lá. Verso 21. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Vamos transformar isso. Senhor, até quantas vezes eu tenho que amar o meu irmão? É? Aí o Cristo diz assim, Jesus lhe disse, não te digo que até 7 deva amar o seu irmão, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Tinha problemas ali, dívida. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, me ame, aqui está escrito generoso, né? Mas me ame, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, amando, tá? Soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, me ame, me ame, perdoa-me, né? Sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Verso 30, ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. O que está querendo dizer o seguinte aqui? Eles foram dizer ao senhor o seguinte, olha, senhor, você sabe aquele homem a quem você perdoou as dívidas e o liberou dessa dívida? Agora, aquela pessoa também tinha devedores e agora ele não perdoou. Você amou aquela pessoa para dar o exemplo, só que ele não amou. É isso que está acontecendo, tá certo? Então, verso 32, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, amei-te, aqui está escrito perdoei-te, tá? Toda aquela dívida, por que me suplicaste? Porque você pediu para eu te amar. Não devias tu igualmente amar, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Isso é a parábola do reino do Senhor e tudo mais, né? Agora vem aqui o desfecho. Verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não amares, ou não amar, ou não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Veja como é simples o reino. Veja como é simples. O Cristo em nenhum momento está dizendo que para nós recebermos o galardão da salvação, nós não temos que ir para templo, sinagoga, denominação, fazer parte de coral, fazer parte de escola sabatina, escola dominical, ser pastor, ser ancião. Nada disso, ele está falando para a gente amar, perdoar as pessoas, reconciliar as pessoas. Correto? Vamos lá para o capítulo 19 agora, meus queridos. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali, e amou-as ali. Tá? Então chegaram ao pé dele os fariseus, olha aí os fariseus, olha aí os religiosos, né? Vamos lá. Fazendo o quê? Amando? Não, tentando-o, né? E dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Nós já até falamos sobre isso, então nós vamos passar a leitura sem muitas explicações, tá? Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea o fez? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão 2 numa só carne. Assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então,
Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, Moisés disse isso. Eu agora estou dizendo isso, ao que o Cristo está falando. O que Moisés disse é problema de Moisés. É o que Moisés disse. Os seguidores de Moisés vão fazer aquilo que Moisés falou. Agora, eu estou dizendo isso. É assim que começa esse verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher não sendo por causa de fornicação e casar com outra comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha só a afirmação que fizeram para ele. Olha, se é duro então ter que ficar com a mulher que a gente não tem mais gosto de ficar, então não é melhor nem casar. Olha só o que o Cristo vem falando agora. Ele, porém, verso 11, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Olha só, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Olha só. Quem pode receber... Opa, vamos arrumar aqui. Quem pode receber isso, receba-o. O que o Cristo está falando aqui, gente? Por que de repente o Cristo está colocando eunuco nessa conversa de marido e mulher, casar, suportar? Por quê? Olha, dá uma olhadinha aí, está aparecendo agora aí, uma sugestão de um vídeo sobre a homossexualidade. Assiste e você vai entender essa passagem aqui perfeitamente, claramente. Ou porque Cristo está tocando nesse assunto aqui, tá bom? Verso 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Olha só, os discípulos ainda com aquele ranço religioso, né? Jesus, porém, disse, olha só, deixai os meninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Bom, agora chega um mancebo rico, que a gente vai ver aqui que era um rato de templo, né, de sinagoga e tudo mais, e pergunta, mestre, o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? O Cristo responde assim, verso 17. E ele disse-lhe, por que me chamou bom? O Cristo era demais, né? Por que me chamou bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, olha só, ele não está falando da vida eterna. Se queres entrar na vida, porque aqui é um diálogo do Cristo com o hebreu, certo? Do Cristo de uma pessoa de Israel. Não se esqueça disso. Olha o que ele diz. Guarda os mandamentos. Quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. Aí o mancebo diz para ele lá, né, o jovem. Quais? Olha só, né? Que engraçado isso. Quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, tá certo? Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ó, todos os mandamentos, ó, e amarás. Olha só. O amarás a teu próximo como a ti mesmo está separado daquela listinha. Tá certo? De qualquer forma, esse amarás a teu próximo como a ti mesmo, não podemos esquecer que ele está falando de hebreu para hebreu. Amarás o hebreu como a ti mesmo. Tá certo? Aí o mancebo responde assim, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Está colocando o Cristo na parede. Olha, tudo que você está me pedindo eu já faço, bom mestre. O que me falta ainda? Está dizendo o seguinte, olha, eu estou pronto. Eu quero o céu. Eu quero a salvação. Eu quero o reino. Eu quero isso, eu quero aquilo. Porque eu estou perfeito. Eu estou completo, eu faço tudo isso. Aí vem a lição. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, porque ele está dizendo aqui, ó, eu faço tudo isso, eu sou perfeito.
Ah, você é perfeito? Aí o Cristo vira assim para ele e fala assim, vamos lá, vamos ver se você é perfeito mesmo. Vamos ver se você vai ser meu discípulo agora. Por enquanto você é discípulo de Moisés. Vai ser meu discípulo, agora você vai ser perfeito. Vamos lá. Você vai ter que fazer uma coisa agora, discípulo. Vamos continuar. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Ou seja, vai, ame o seu semelhante com ação e não só com palavras. Aí ele diz, e aí terá um tesouro no céu, e vem e siga-me. Em algumas traduções está dizendo o seguinte, e aí tu terás a salvação, ou terá o reino e tudo mais, né? Então veja, então o mancebo se aproxima do Cristo dizendo, olha, eu pertenço à denominação A, B, C ou D, sou dizimista, eu estou lá todos os cultos, eu ajudo lá na orquestra, no coral, eu prego, eu sou professor da escola dominical, da escola sabatina, eu sou ancião, eu sou presbítero, eu sou isso, eu sou aquilo. É isso que esse jovem rico estava falando para o Cristo. Aí o Cristo fala assim, ame teu próximo. Aí todos nós respondemos assim, mas já faço tudo isso. Aí vai. Então vamos ver se você realmente é meu discípulo. Haja, tenha uma ação. Vende o que tens, tudo que tens e dá aos pobres. E siga-me. Aí vamos ver se o mancebo era discípulo do Cristo ou de Moisés. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Olha que lição. Não há nada que você possa fazer para se salvar, meu amigo. Isso é dom gratuito do Criador para os homens. Compreendeu? Então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e seguimos, que receberemos? Olha a outra jactância aí. E Jesus disse, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Para a gente finalizar, eu quero dizer uma coisa aqui, ó. Esse contexto aqui, tá? Primeiro, o Cristo estava falando dentro do seu contexto, dentro da tua vida, da vida dele ali, certo? Um hebreu, descendente de Judá, né? Ali com uma situação social extremamente difícil, e o Cristo está dizendo o seguinte, ó, se não abandonar todas as tradições de pai, mãe, irmão, amigão, não é digno de mim. Ele não está dizendo para você abandonar teu pai, tua mãe, não está dizendo isso, ele está dizendo o quê? As tradições de homens ficam com o homem. Lembra uma hora que ele falou assim, ó, o discípulo disse assim, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Ele disse, olha, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tá certo? Então tá bom, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, legal que você veio até aqui. Like, inscreve-se, né? Aciona o sino, compartilha e até o próximo vídeo.